Nós. Pronto. Agora, Wagner Dias, diretamente do meu planeta aqui, pessoas me chamavam de astronauta quando eu era criança. Não porque eu sou de outro mundo, mas por causa do tamanho da cabeça. E tem uma coisa, viu, gente? Deixa eu falar para vocês. Eu emagreci, né, com os produtos da Atlântica. A gente descobre que a cabeça é grande. Quando o corpo diminui, a cabeça não diminui, né? Então o corpo vai diminuindo. Eu falo, misericórdia. Mas vamos lá, vou emagrecer mais. E antes de eu começar aqui meu treinamento, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês, um pedido, uma convocação, um convite, não sei o quê. A Atlântica Natural mudou minha vida. E mudou mesmo, tá legal, gente? Não é teoria, não é nada. Já conheço bem essa indústria, conheço e mudou minha vida, mudou minha expectativa, mudou minha felicidade. Eu nunca, vou falar igual o presidente, nunca antes na história desse país eu encontrei uma empresa que tem uma vibe tão positiva. Nunca vi pessoas tão comprometidas. Nunca vi pessoas que não têm ego, vaidade, crossline, não tem nada disso. Aqui é tudo Nato Lovers. E eu fico feliz por isso. Muitas pessoas, quando vê toda a turma junta, muitas pessoas falam, mas peraí, de que equipe que você é? E às vezes nem a gente sabe. Ah, sei lá, porque trabalha todo mundo junto. Não tem essa coisa. As meninas foram fazer, foi a Lígia, a Edilane, a Lemazei, outras meninas foram fazer uma viagem agora, acho que foi para o Mato Grosso, não sei se foi Mato Grosso do Sul, foram fazer assim, elas nem são da mesma equipe, e estavam junto, uma fazendo cadastro para outra, eu faço a apresentação, você faz isso, foram cantando, foram zoando. É lindo, a gente não encontra isso. Então, se você, que é convidado, já participou de outra empresa, sabe dos desafios que tem, sabe das briguinhas que tem, sabe da fogueira das vaidades, e acredita, depois de tudo aquilo que o Bruno falou, você vai descobrir aqui um ambiente propício para o seu sucesso. Tá legal? Então venha para cá. E aí, como a Atlântica mudou esse meu jeito, sabe? Mudou, eu estou animado como nunca. Eu decidi, já falo, vamos mudar tudo. A vida é composta por 7 pilares. E um deles, que coisa que eu negligenciava, estou aqui fazendo meia-culpa, eu negligenciava era a parte da saúde. Sabe? Depois a gente vê, depois eu pensei nisso, não sei o quê, mas os produtos da Atlântica que me deram muita energia, os da Atlântica, assim, estão me ajudando no processo de emagrecimento, emagrecimento com saúde, aumenta a autoimagem, aumenta a autoestima, aumenta tudo, tá legal, gente? E aí eu tomei uma decisão de esse ano, olha que coisa, esse ano eu vou correr a São Silvestre. Eu nunca corri nem até a padoca da esquina ali, eu pego um carro e vou na padaria, não mais. Mas eu decidi correr a São Silvestre. Já comecei o treinamento, conta até personal trainer, me matriculei na academia, já comecei direitinho. Eu quero fazer um convite para você que está me assistindo aí, se você embarca comigo nessa. Ontem eu estava na sede falando ali com a Fabi Passarini e ela falou, Wagner, que legal, vou também. Então, se ela falou só por falar, ela está lascada agora, que eu acabei de denunciar aqui que ela vai ter que correr. Vai correr a São Silvestre e eu quero convidar você, que está aqui hoje, para você pensar nisso. Nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para treinar. Legal? São 15 quilômetros, é possível, contrata um profissional, entra numa academia, mas é possível e é muito legal. Então, convido, se você está comigo nessa, você fala, Wagner, eu nunca tinha pensado nisso, mas é possível, tá legal? Com o treino é possível. Você vai fazer o seguinte, coloca lá, Projeto São Silvestre, faz uma fotinho sua, baixa lá o logo da São Silvestre no Google, sei lá onde, e me marca no Instagram, tá legal? Que eu vou repostar. Eu falei que eu vou influenciar muitas pessoas para estarem comigo lá. Só que aconteceu uma coisa, algumas pessoas estavam postando, me marcando, só que quando não segue, não sei porque não está chegando. Então me segue, que é Wagner Dias, palestrante, Wagner é com W, W porque é QI duplo, se tiver alguém Wagner com V, vai ficar puto. Mas Wagner com W, Wagner Dias Palestrante, me marca lá, fala, eu vou, coloca o projeto São Silvestre 2025, vai ser a 100ª São Silvestre, nós vamos estar lá com a camiseta e bonezinho da Atlântica, no meu caso, o bonezão, a gente vai estar com o boné ali correndo, falando, gritando, usando a vida e chegando ali, vai ser muito legal para levar a nossa autoimagem, tá bom? Dito isso, vamos começar agora o treinamento, né? Olha só, a gente fala pra caramba. Você, de repente, chega e fala assim, Vagnão, acabei de chegar aqui, pô, a gente não tem esse problema. Eu até tinha colocado uma música aqui que chama Price Tag, tem quantas pessoas mais, que ele fala assim, it's not about money, 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 we don't need our money. Que aqui não é sobre dinheiro, por incrível que pareça. Eu sei que algumas pessoas já podem ter ouvido isso e podem falar só hipocrisia. Não é sobre dinheiro, acredite. Aquele é muito mais difícil. O dinheiro compõe uma das fases da nossa vida. Então, a gente quer de verdade proporcionar para as pessoas felicidade. Então, você é convidado e de repente você fala, ainda não sei, eu vou deixar essa oportunidade passar. Tudo bem, você está no seu direito, ok? Mas mesmo assim, a empresa disponibiliza para você treinamento. Treinamento que você pode levar para a sua jornada como profissional de marketing de relacionamento, ou treinamento que você pode usar na sua vida pessoal mesmo. Às vezes, como líder de equipe, como marido, como esposa, como filho, ou até como empregado, não tem problema.
Nós damos isso para você sem exigir nada de troca, porque nós acreditamos muito. O Bruno foi muito feliz naquilo que ele falou sobre conectar pessoas. Nós acreditamos nisso. As maiores companhias do mundo são aquelas que dão e depois elas vendem alguma coisa. A gente pega o Google, você vai lá e consulta qualquer coisa, não paga nada por isso. WhatsApp, você consulta qualquer coisa, não paga nada por isso. Você está aqui no Zoom e provavelmente você não paga nada por isso. Tá legal? A gente sabe Instagram, pode falar várias coisas assim. Sabe que é importante a gente doar alguma coisa, porque existe o gatilho da reciprocidade, as pessoas estão juntas. E a Atlântica acredita muito nisso. A Atlântica quer fornecer para você, além dos produtos, plano de marketing, além de tudo isso, oferece treinamento. Sem falar, você não é cadastrado, então você está excluído da sala. Não acontece isso. Essa é a política do nosso presidente Juliano Costa, do Juliano Rocha. Então, você que ouviu tudo aqui agora, é normal, enquanto o Bruno Caio Baroni está falando, mostrando aquilo com essa simplicidade, de uma forma bem coloquial, mesmo sendo um tema muito profundo, enquanto o Bruno fala, muitas pessoas estavam pensando aqui: ai meu Deus, será que é isso? Será que dá? Eu não levo jeito para isso. Meu Deus, é que o Bruno também é engenheiro da Embraer. Para ele é mais fácil. E eu, que não... Sabe, esses diálogos, são esses diálogos, esse pensamento que você tem, que vai determinar o seu futuro. Acredita nisso? Eu estava numa reunião presencial e eu vi uma pessoa olhando para outra e falou, eu estava atrás. Geralmente, quem está comigo nas presenciais sabe que eu gosto de ficar lá atrás. Eu fico olhando a reação das pessoas, eu vejo tudo isso, tá legal? E uma pessoa falou assim: é bom demais para ser verdade. E eu não sei se isso já passou na mente de alguém aqui. Só que quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a ter essa crença, é bom demais para ser verdade, nós nunca nos abrimos para a possibilidade do bom demais. Nós mesmos nos bloqueamos para viver tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Por quê? Porque nós temos um pensamento que limita a realização dos nossos sonhos. Só que eu fico hoje bem à vontade para falar, é o seguinte: se é bom demais e é verdade, é porque é Atlântica natural. Porque tudo que o Bruno falou que é realidade. Então, está na hora de mudar esse pensamento que muitas vezes nós temos, de frases que muitas vezes nós ouvimos e acabamos falando algumas frases sem ao menos pensar naquilo, mas que impactam diretamente os seus resultados. Se eu pedir para completar a frase aqui, ó, todo rico é, infelizmente, muitas pessoas vão completar aí com adjetivo negativo. Por quê? Porque ouviu isso e acredita nisso. E a pessoa fala, todo rico é sacana. Tá legal. Você quer ser sacana? Não. Logo, você está impedindo as infinitas possibilidades, principalmente de você se tornar rico. Se por alguma razão uma mulher casou e o marido a traiu, tá legal? E de repente já tem um segundo relacionamento e aconteceu alguma coisa, e ela na infância ouvia que homem não presta, ela vai acreditar naquilo, nenhum homem presta. Então ela sabe que vai casar com um homem que não presta. E aí o que vai acontecer? Como ela sabe que esse cara não presta, eu não vou me entregar, não vou me dedicar e vou ficar procurando algum defeito nele para justificar a minha crença de que homem não presta. E é impressionante que isso acontece com todos nós. Então, enquanto o Bruno falava, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Mas é o seguinte: qual era o seu pensamento? O que você ficava falando para você aqui? Eu vou conseguir ir, não é tão fácil. É normal nós nutrirmos um pensamento de acordo com as informações, experiências e vivências do passado. Exatamente, Adriana, são as nossas crenças limitantes. É normal a gente ficar pensando no passado. Eu já tentei e não deu certo. E aí, a mente de alguns seres humanos, os seres humanos que têm a mentalidade da escassez, a mente dessas pessoas, olha que coisa louca, é uma mente limitadora. Ela se limita às possibilidades, mas generaliza os fatos. É estranho pensar nisso, né? Ela se limita para as infinitas possibilidades, mas ela generaliza. Se uma vez eu tentei e não deu certo, nunca mais vai dar certo. E a pessoa impede de verdadeiramente viver essa vida. Pô, estávamos num cruzeiro maravilhoso, com todas as letras maiúsculas. Vamos agora para um resort em Porto de Galinhas. Eu disse, vai ser extraordinário. Depois nós vamos para Punta Cana. E depois tem Europa, tem Dubai, tem tanta coisa. Só que algumas pessoas não se permitem isso. Por quê? Porque ainda estão se limitando. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu já tentei, não deu certo, isso aí não é tão simples assim.
Isso significa que para você chegar hoje, independente de onde você está, com o que você tem, o que você conhece, independente disso, para você chegar e começar a viver o estilo de vida que os nossos imperiais vivem, está na hora de você mudar esse seu pensamento. Porque é muito louco, porque tudo aquilo que você pensa muito te gera uma emoção. Essa emoção te gera uma vibração e você atrai aquilo que você vibra. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso é bom demais para ser verdade, não nasci para isso, não é tão simples assim. Beleza, você está vibrando isso. E se você está vibrando isso, você não vai ter, de novo, as bênçãos que Deus tem preparado para você. O que eu sugiro, sabendo que pensamento negativo vem sozinho, sabe? Você não precisa fazer força nenhuma. Se ligar na televisão, você vai ver coisa negativa. Dependendo dos portais de notícias que você acessa aí, você vai ter informação negativa. Você vai conversar com algumas pessoas que estão vivendo aquela vida considerada normal, você vai ter informações negativas. O negativo sempre vem sozinho, você não precisa se esforçar, você não precisa procurar. Então, o que eu sugiro é que você bombardeie a sua mente com informações positivas, mesmo que no primeiro momento não faça sentido. Nós temos aí no mundo algumas lendas que mudaram a mentalidade da população, como Napoleão Hill, como Norman Vincent Peale, Jim Rohn, tem tantas pessoas assim, e ele sempre falava, e agora a gente está falando isso com mais autoridade, mais propriedade, Anthony Robbins, ele fala da importância de nós começarmos a fazer declarações positivas. Se tem coach aqui na sala, sabe disso. A gente tem que começar a declarar. E a declaração positiva é você falar aquilo que você ainda não se sente, mas fala como se já fosse. Então você pode falar, eu sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes, tenho metas específicas, tenho um alto nível de energia, sou entusiasmado, orgulho da minha aparência do que faço. Você pode falar. E aí vem uma coisa muito louca. De repente, no novo eu de Zig Ziglar, ele tem essa parte, né, que fala, me orgulho da minha aparência. E de repente eu me olho no espelho e falo, pô, mas minha aparência não tá legal. Olha que coisa louca. Nós temos duas coisas para fazer. Ou paramos mais fácil, tá legal? É uma questão neural isso mesmo. Então, eu falo, o que que é mais fácil? Mais fácil é parar de falar. E a pessoa fala, ah, essa parte eu não vou falar aqui não. Beleza, não tem problema nenhum. Gente, eu sumi da tela ou estou falando aqui ainda? Não sei. Estou aqui ainda, né, gente? Só ver quem que eu estou vendo aqui. Quem aqui está comigo, voltei, né? Beleza. Então, para algumas pessoas é muito mais fácil parar de falar. Os heróis, obrigado, Sueli. Os heróis, o que que eles fazem? Os heróis chegam e falam o seguinte: não, se eu estou falando que eu orgulho da minha aparência, só que a minha aparência não me dá orgulho, está na hora de eu fazer tudo que for necessário para começar a me orgulhar da minha aparência. Simples assim. Então você pode hoje escolher como vai ser a sua vida a partir de agora. E eu sugiro para você, você ouviu agora uma apresentação de negócios, você ouviu agora uma apresentação de um plano de ação. Você ouviu agora uma apresentação de uma mudança radical da sua vida, de sair da onde você está hoje, independente de onde você esteja, de você sair daqui e começar a viver o extraordinário. Você ouviu? Agora é o seguinte: que tipo de pensamento tem aí? Comece a alimentar aquilo do que é possível. Eu nasci para isso, eu sou herdeiro. E aí a gente vai e começa a fazer aquilo que deve ser feito, ok? Dito isso, e tudo isso foi para falar boa noite, misericórdia. Dito isso, nós vamos entrar agora com uma parte mais prática do negócio. O segmento de marketing de relacionamento, marketing multinível, ele, se é marketing de relacionamento, ele exige relacionamento. Então, se tem alguém aqui que fala, e eu tenho ouvido muito isso nos últimos dias, pessoas falando assim, ah, minha bateria social está baixa. Pô, é triste isso. É marketing de relacionamento. Imagina que eu chego para você e falo assim: olha, quer saber uma coisa? A Atlântica Natural vai te dar uma lancha gigantesca, um iate, pronto, melhor ainda, um iate. Esse iate tem 4 suítes, uma sala maravilhosa, ele ponta ali em cima, mas tem uma regra: você não pode vender. Você quer? E a pessoa fala: yes, eu quero, mas tem a segunda regra: você tem que ir nesse iate sozinho. Você não pode levar ninguém, você vai ter que curtir ele sozinho. E é a hora que a gente vê falar: então não me interessa, para que estar lá sozinho? Porque nós gostamos de pessoas. Se tem alguém aqui que fala, Wagner, eu ia querer, porque eu não gosto de gente, eu quero ficar sozinho no oceano ou no deserto, seja lá onde,
Eu sou obrigado a te falar, marketing de relacionamento não é para você. Eu prefiro que você fique bravo comigo agora a ficar iludido, achando, eu não gosto de gente, eu não gosto de vender, eu não gosto disso, disso. Eu tenho que te falar a verdade. Essa indústria é para as pessoas que amam pessoas, para as pessoas que têm habilidade de relacionamento, para as pessoas que têm habilidade de descobrir o sonho das pessoas que você conhece, daquelas que você vão conhecer, das pessoas que têm habilidade de liderar, levar a pessoa do ponto A para o ponto B num caminho assim, sem estresse, com conforto, sem caos. Essa é a indústria do marketing de relacionamento. Aí eu falo, Wagner, eu não gosto. Comece a gostar. Gente, é o nosso maior patrimônio, sabe? Eu, por muito tempo, gente, só um parênteses aqui, na igreja a gente fazia lá um voluntariado e quando ia, assim, levar palavra para as pessoas, fazer alguma coisa, e quando tem pessoas que estão no leito do hospital ali, estão na beira da morte mesmo, a gente não vê pessoas falando assim, ei, vai lá e lava meu carro, tá? Ei, vai lá e aplica meu dinheiro. A gente não vê falando isso. A gente só vê pessoas mandando recado para o parente, fala para aquela pessoa que eu amo, olha, fala para aquela pessoa que está comigo. Esse é o patrimônio. A gente ganha dinheiro, a gente ganha. A gente quer ganhar dinheiro, nós vamos ganhar dinheiro, tudo bem. Mas o verdadeiro patrimônio são as pessoas. É assim que se mede o sucesso de um homem. O próprio Zig Ziglar falava que o sucesso de uma pessoa é medido pelo número de pessoas que ele ajudou a se tornarem bem-sucedidas. É assim que se mede, tá bom? Então, se você fala assim, não, Wagner, beleza, pessoas é comigo mesmo, seja bem-vindo. Mais uma vez falando, sua dedicação, nosso know-how. E aí a gente ganha o jogo. Simples assim. Porém, a gente precisa fazer. Marketing de relacionamento não tem espaço. Beijo, Sandra. Marketing de relacionamento não tem espaço para teoria. Ou você faz, ou você aplaude quem faz. Não adianta, e a gente vê muito isso, os experts. Aí eu já li o GoPro, eu li o negócio do século XXI, eu fiz isso, eu sigo aquele coach, não sei o quê. Beleza, o que você está fazendo, criatura? Não, estou esperando, para com isso. Isso é bobagem. É um negócio para quem faz. Nosso presidente, Juliano Rocha, ontem ele passou um vídeo e aí foi impressionante. Que ele cortou, editou, né? E deu, sei lá, 400 minutos. E ele falava: oi, pessoal, tá aqui em Uberlândia. Oi, pessoal, tá aqui em Manaus. Oi, pessoal, tá aqui em Recife. Oi, no aeroporto, viajando, 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 porque fez. Não chegou que chegou por acaso. O Bruno, uma hora está em Macapá, uma hora está em Natal, uma hora está em Recife, agora ele vai para Pirituba, é isso, né, Bruno? O quê? Pirituba Amanhã aqui na. Pirituba e esse final de semana Rio de Janeiro. E aí, fala assim: que sorte que tem o Bruno e a Ana, né, gente? Porque eles fazem. Aí você pode falar, beleza, Vagnão, só que eu não tenho a habilidade deles. Não tem problema. Conecte as pessoas que você conhece a eles. Simples assim. Olha que bênção que é essa indústria. Você fala, eu não sei mostrar o plano, não tem problema, o Imperial mostra para você. Você consegue entender o privilégio disso? Wagner, eu não sei falar dos produtos, nós temos um triplo que faz isso para você. Eu ainda não sei como comprar isso. Tem um duplo, tem um elite, tem um diamante, tem um pérola, tem o esmeralda, tem, assim, tudo isso está à sua disposição. A indústria está pronta. Mas precisa fazer, criatura. Você precisa parar de alimentar coisas negativas e começar a entrar em ação. Muitas pessoas esperam estar pronta para começar. E eu vou falar, você nunca vai estar pronto. Nunca, porque todo dia a gente aprende coisa nova. O Bruno é Imperial, e ontem nós estávamos na sede, foi muito legal, tiveram as meninas, a Lúcia com as amigas vieram falar, e falou, nossa, estou conversando com o Imperial, né? Pediram dica para ele, o que eu faço, Bruno? E ele ali, uma simpatia, um profissionalismo, falou, olha, faz isso, isso, isso. E foi legal que uma das garotas que estavam ali falou alguma coisa, e o Bruno falou, pô, que legal, nunca pensei nisso. E ele mostrou ali que acabou de aprender uma coisa com a menina que tinha acabado de entrar. E é Imperial. Então, agora imagina se ele fala, não, eu vou pegar todo o conhecimento do mundo para começar a fazer alguma coisa. Nunca vai fazer. E tem o mais importante, tá bom, gente? Esperar é declarar a ausência. Enquanto algumas pessoas ficam esperando, elas estão divulgando e vibrando aquilo que ainda não tem. Você está vibrando coisas negativas. Você está vibrando o vazio. Você está vibrando a escassez. Você está vibrando a mediocridade. E é isso que o universo te retribui. Agora, as pessoas que fazem, que estão em ação todos os dias, e nós temos treinamento para isso, tá bom? Identifique o seu porquê, faça uma lista de sonhos, aprenda a fazer contato, convite, edificar, mostrar plano. Nós temos treinamento para tudo isso. Quando você começa a entrar em ação, você está declarando, estou fazendo e estou ganhando já. E as coisas acontecem. Então, não se esqueça disso. Tá? Você pode até colocar no seu Insta aqui hoje, que esperar é declarar ausência.
Só que nós estamos aqui na Atlântica Network, não é para declarar ausência, é para declarar abundância e prosperidade. Então, seja muito bem-vindo, ok? Para as pessoas que já estão aqui há algum tempo, então eu estou falando isso para as pessoas que são os convidados, né? Estão aqui pela primeira vez ou acabaram de entrar, como eu vi, acho que foi Simone que escreveu, eu acabei de entrar, parabéns, Simone, parabéns por isso. Então, agora, para as pessoas que já estão há algum tempo aqui, está na hora da gente começar a exercer a influência. Como, por exemplo, tem um Imperial na sala falando, você vai desenvolver marketing de relacionamento, você fala, Wagner, eu já tenho 5 pessoas e direto, e essas 5 colocaram um 8, sei lá, e a gente está com aí 13 pessoas, beleza. É a hora de você ver se estão na sala e chamar uma por uma criatura, tem o Imperial falando. Você não quer chegar a Imperial? Sim, quero. Então você tem que ouvir quem? O frentista do posto de Ipiranga? Não, você tem que ouvir o Imperial. Então precisa fazer isso. Você que acabou de entrar, parabéns, você está no lugar certo. Você que já está aqui há algum tempo, você tem que influenciar as pessoas a ponto delas estarem aqui para viver essa vida que nós sabemos que ela vai viver. Então vamos começar a fazer uma coisa, porque o marketing de relacionamento ele é dividido em 2 partes. Eu sei que a gente pode falar, não tem os 8 passos? Tem. Mas não tem 10 formas de, são muitos números, né? Então eu falo de 2 partes aqui, que é operacional e estratégico. Essas 2 partes você tem que levar em consideração. Hoje, eu sempre pergunto isso, eu sei que tem pessoas novas, eu vou fazer a pergunta, não precisa responder, tá bom? Mas se você quiser viver o que o Bruno e a Ana Lid vivem, você tem que fazer o que eles, e aí muitas pessoas falam assim, tem que fazer o que eles fazem. Não, você não pode fazer o que eles fazem. Eles são líderes, são imperiais, você tem que fazer o que eles fizeram. O que eles fizeram para chegar até aqui. São muitos quilômetros, são muitos telefonemas, são muito tudo isso. Por quê? Porque até onde eles chegaram, eles estavam no operacional. Sabe o que é operacional? É você, primeiro, identificar qual é o seu sonho. O que você quer nessa indústria? Vocês viram ali, gente, a 4ª tela que o Bruno passou, que estava escrito o que você espera da vida, o que você quer da vida, qual o seu estilo de vida que você quer. Você quer mais tempo, você quer mais dinheiro, você quer viajar, você quer tudo isso? Você tem que saber o que você quer. Porque se nós não descobrirmos aquilo que nós queremos, a gente não vai ter nada. E muitas pessoas, olha que coisa maluca, viu? Já vi isso acontecer. Muitas pessoas eu já vi ganhar muito dinheiro e perderem, sabe por quê? Porque elas não sabiam o que queriam. Já aconteceu muitas coisas do dinheiro ele vir, ele aparecer antes do preparo. Parece estranho isso, né? A pessoa não estava preparada para aquilo, ganhou muito dinheiro e perde. Ela não sabia qual era o porquê dela. E eu convido você a pensar o que você quer. E nessa hora, não economize. Mas viaja mesmo. Tá bom? Vai dar um gelado na barriga e você vai falar, "Ai, será que dá? Desencana. Nós não estamos falando de como você vai conquistar aquilo que você quer. Só estou fazendo uma pergunta, o que você quer? A pergunta é a seguinte, se dinheiro não fosse problema, se você tivesse todos os recursos do mundo, o que você ia querer para a vida hoje? Puta, Wagner, eu ia querer comprar uma fazenda. É isso que você tem que sonhar. Wagner, eu tenho uma vontade de levar meus filhos para Disney. É com isso que você tem que sonhar. Bruno mostrou carros maravilhosos, viagens, isso a empresa vai te dar ponto. Quem não conquista esses prêmios? Quem existe. Simples assim. Porque quem faz, pode ser. Alguns conquistam em 2 anos, pode ser que outros conquistem em 20, mas vão conquistar. Agora, se desistir, não tem jeito. E aí a pergunta para você: e você? Vai desistir dos seus sonhos? Você vai colocar no baú outra vez? Você vai passar pela vergonha de olhar para os seus filhos quando eles te pedirem, pai, vamos para Disney? Ah, papai não tem dinheiro. Você jura que você vai fazer isso com você e com as pessoas que você ama? Ou você vai chamar a responsabilidade para você e falar o seguinte, beleza, o que que eu tenho que fazer? E entender que você nasceu para isso e que está tudo aí à sua disposição. É você quem decide, mas identifique qual é o seu sonho. O que que você quer de verdade? É um plano de saúde? Às vezes é quitar as dívidas, seja lá o que for, mas identifique isso. Aí você fala assim, pô, show de bola, identifiquei, beleza. Sugestão, não comece esse negócio sem identificar o que você quer. Sabe aquela coisa que, para quem não sabe onde vai qualquer vento é bom? Você não quer ir para qualquer lugar, você quer ir em direção aos seus sonhos. Então, a primeira coisa, identifique isso. Aí você fala, show. Aí depois nós vamos ter um treinamento de lista, de contato, tudo bonitinho. Você fala com o seu líder que ele pode te ensinar isso também. Em uma horinha, conversando com o seu líder, ele vai te mostrar isso. Mas é importante ser para o operacional. Então, como nós temos aqui na Atlântica Natural, a Atlântica Natural tem o melhor plano do mundo. E eu vou falar para você, é tão bom, mas tão bom, que não muda. Se tem alguém aqui que já fez outra empresa, sabe como é ruim mudança de plano. Aí as empresas, as outras, elas, vamos mudar para melhor. Nunca fazem isso. Tá? Eles dão uma disfarçada ali, mas a Atlântica é maravilhosa. Ela simplesmente não muda, porque é perfeito, ok?
Mas aí você chega e fala assim, tá bom, a Atlântica permite você trabalhar na sua lateralidade e na sua profundidade. Nesse primeiro momento, como estamos falando de operacional, o meu convite é que você trabalhe nessa lateralidade, tá bom? O que significa isso? Você começar a fazer os seus contatos e os seus convites, os seus cadastros, direto a você. Um erro que, infelizmente, muitas pessoas cometem é, pô, é rede? Sim, é rede. Olha, Bruno Caio Baroni, eu já tenho duas pessoas na minha equipe. E agora é só isso. Esquece isso, criatura. Esquece isso. Lateralidade. Coloque aí, comece a trabalhar, fala, vamos trabalhar de verdade? Cadastre 7 pessoas. Vai por mim, escuta o que eu estou te falando. Cadastre 7 pessoas. Aí você tem essas 7 pessoas, estão contigo? Agora vamos fazer, ensiná-las, tá legal? Ensiná-las a fazer o mesmo. Que elas cadastram outras 7. Depois que elas aprenderam a cadastrar outras 7, eu vou ensinar essas linhas a ensinar a linha delas. E aí vai, não para mais. Quando você perceber que os seus 3 níveis de profundidade só, isso aqui não é aquela ciência exata, não é nada disso, tá legal? É só uma coisa bem coloquial aqui para a gente hoje. Mas quando você perceber que seus 3 níveis de profundidade estão trabalhando do jeito que você ensinou para o primeiro nível, cadastra outra 7. Você vai ver como a vida é maravilhosa. Se você fizer isso com intensidade, legal? Não é, ah, eu vou fazer um pouco igual algumas pessoas fazem regime. Ah, eu, segunda eu como pouco, depois quinta, sexta, sábado e domingo chuto o balde. Não vai dar certo. Se você fizer isso com intensidade e consistência, você vai descobrir que em um ano você está livre financeiramente. Você conquistou a sua liberdade. Então vamos lá. Operacional. 7 cadastros. 7. Quanto tempo você precisa para fazer o 7? Aí é contigo. Se você usar os recursos que você tem hoje, a não ser que você já tenha histórico da indústria, você pode fazer rápido. Se você acabou de começar, nunca fez isso, minha sugestão, João Santana, minha sugestão, converse com o seu líder. Se o seu líder fala, pô, ainda não posso te ajudar, ele vai te apresentar outra pessoa, o líder dele, chega num diamante, ele sabe fazer isso, tá bom? Esmeralda sabe? Mas converse, fala o seguinte, ó, estou disposto a cadastrar 7 pessoas. Como que eu faço isso? Essa pergunta te livra, essa pergunta te liberta, essa pessoa te salva. Eu lembro, eu tive a oportunidade, gente, é coisa louca, né? Estar em Salt Lake City. Olha isso, né, gente? A gente é corintiano, mas a gente é chique. Eu fui para Salt Lake City e ali teve uma palestra com um cara chamado Chris Gardner. E talvez algumas pessoas falam, Wagner Dias, quem é Chris Gardner? Eu acho que você sabe quem é. O Will Smith fez um filme da vida dele que chama A Procura da Felicidade, né, que é a história de Chris Gardner. Eu tenho até foto com ele lá, dando um abraço, ele perguntando como que faz para entrar na Atlântica Natural. Tá bom, gente? Não, não existia Atlântica nessa época. Mas eu teve lá. E o Chris Gardner, ele conta ali na palestra, e isso aparece no filme, que ele estava quebrado, falido, fuzilado, estava zoado mesmo. E ele viu um cara passar de Ferrari na frente dele. O cara estacionou uma Ferrari. Você imagina a diferença, o abismo que existe entre essas duas realidades? Ele tinha que dormir, gente, em banheiro de aeroporto. Ele não tinha onde dormir. Ele ia comer de doações da igreja. Ele não tinha o que comer, o que dar para o filho. Ele estava lascado mesmo. E ele viu um cara de Ferrari. Aí a importância de ter uma mentalidade positiva, uma atitude mental positiva. Infelizmente, muitas pessoas, quando vê alguém ganhando Land Rover, falam, teve sorte. Quando vê alguém dirigindo o carrão, fala, ele acho que roubou, sabe? Bobagem isso. Só que o Chris Gardner descobriu o poder das perguntas fortalecedoras. Ele viu um cara chegando de Ferrari e ele falou, cara, good job, que é bom trabalho, é legal isso, né? Parabéns, você merece. Ele falou assim. E ele falou pro cara, 2 perguntas. Vou fazer o 2 aqui. 2 perguntas. E essas 2 perguntas mudaram a vida dele. E a pergunta foi simples. Ele olhou pro cara da Ferrari e falou, o que você faz e como você faz? Consegue entender isso? Lembra que o Bruno falou das oportunidades? Chegou um cara de Ferrari na frente dele. E ele não perdeu a oportunidade de falar 2 perguntas. O que você faz e como você faz? E o cara da Ferrari foi muito generoso e falou, cara, eu trabalho com seguro, você quer saber um pouco mais? Me procura, tá aqui meu cartão. Olha que coisa louca. Será que alguém vai falar, Chris Gardner teve sorte, né? E ele, quebrado, lascado, ferrado, e depois de alguns anos, ele vendeu uma pequena parte da empresa dele por 1,7 bilhão de dólares. Sorte, né? Por quê? Porque ele chegou, independente das circunstâncias que ele estava vivendo, independente disso, ele tinha uma sólida esperança no futuro. E quando ele viu a oportunidade, ele fez a pergunta fortalecedora. A pergunta certa: o que você faz e como você faz? Hoje nós estávamos aqui com o Imperial. Não dá para ficar fazendo pergunta que eu entendo, mas eu não tenho dúvida.
e que com 2 telefonemas você chega no seu imperial. Eu não tenho dúvida disso. E eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer. Se você fizer a pergunta como eu devo fazer, ele vai ter o maior prazer em te ensinar. Quantas pessoas vão ter a humildade de chegar e falar, me ensina, porque eu quero cadastrar 7 pessoas direto. A minha sugestão aqui hoje é que você, em hipótese alguma, desperdice essa oportunidade. Que você de verdade entenda, eu vou começar a fazer isso. Se você já está aqui há algum tempo, você chega e fala assim, pô, Wagner, eu não fiz isso. Pô, hoje é o primeiro dia, vamos fazer. Para você que já está aqui há algum tempo, é hora de você conhecer a sua rede. Por exemplo, eu não sei como você cadastrou as pessoas, eu não sei, ok? Eu não sei como você fez o convite, eu não sei o que você falou, não sei, você sabe. Mas se por alguma razão você não fez o que eu vou te falar agora, você pode fazer outra vez. Simples assim, tá bom? Descubra. Lembra que eu falei para você entrar nesse negócio, para você fazer isso com profissionalismo, para você detonar, a coisa mais importante é você descobrir o que você quer. Ponto. Ok? Não faça nada sem descobrir o que é importante e relevante para você. A hora que você descobrir, chega para os seus diretos e descubra o que ele quer também. Porque é marketing de relacionamento. Então, vai lá e conversa com a pessoa, fala, pô, que legal, olha, você tem infinitas possibilidades aqui. Mas antes de nós começarmos, fala para mim, o que é importante para você nesse momento? Nos próximos meses, quanto seria importante você ganhar aqui na empresa? O que você espera a curto, médio e longo prazo? Pergunta para a pessoa. Você vai descobrir coisas muito loucas. Tem pessoas que falam, misericórdia, eu quero aquela Land Rover do Bruno. Ok? Alguns vão falar isso para você. Mas sabe o que outros vão falar? Fala, cara, preciso pagar o aluguel. Outros vão falar, irmão, eu preciso de uma grana para fazer a feira toda semana. Você vai descobrir isso. Amor, se você chegar assim, fazendo um rapport do jeito certo, sem arrogância, com toda humildade, sem julgar, sem nada, as pessoas vão abrir o jogo, o coração para você. Fala, cara, se eu ganhar aqui, sei lá, 500 pau por mês a mais, para mim tá ótimo. Você descobriu isso. Você descobriu o que é importante para aquela pessoa. Você descobriu o que motiva aquela pessoa. Você descobriu qual é a energia daquela pessoa. Beleza. Aí, show. A pessoa falou isso, nós vamos ter um plano para isso. Tá legal? Você vai cadastrar pessoas nesse pacote, você vai vender aqui. E, gente, eu vou falar, hein? De boa. Só um parênteses aqui, nem tá no treinamento. Ó, eu não sei se vai aparecer aqui, mas eita, não aparece. Sumi. Ah, eu tô aqui. Eu sempre escrevo os treinamentos, tá legal? Eu gosto de escrever, eu sou da antiga ainda. Mas, então, isso não estava no treinamento aqui. Mas, de boa mesmo. Ganhar R$ 500 aqui na Atlântica é muito fácil. Pô, você tem 50% de tudo aquilo que vende, você vai vender um shake aí, você tem 80 pau. Leva o catálogo aí numa reunião de alunos, de pais, de não sei o quê, na reunião do seu condomínio, conversa com seus parentes, se você não ganha 500 pau assim, ó, rápido assim. Reuniões caseiras dão muita grana, muita, tá bom? A gente vai ter um treinamento para falar um pouquinho sobre isso. Mas suponhamos que a meta da pessoa é essa, encher a geladeira, pagar um aluguel, não sei o que. Você fala, beleza, vou te mostrar como. E a pessoa, de repente, ganha 500 pau aí nos 10 primeiros dias. Você entende o poder que isso tem? Chega e fala, tá, Ué, parabéns, não é agora para ele falar, ah, você é cadastrando. Não, continua no operacional, tudo bem? Mas tem o outro lado. Você descobre que a pessoa quer ganhar 500 pau por mês ou 1.000, ou 1.500, não tem problema, ok? Você descobre isso. E aí tem aqui uma apresentação de um plano com um imperial. E você olha aqui no Zoom e percebe que esse cara, hipoteticamente, que quer ganhar R$ 500, não está na sala. Você não pode, ninguém entra para a Atlântica ou para nenhuma empresa de marketing de relacionamento para ter um chefe. Ninguém faz isso, tá bom? Ninguém faz. Eles querem um líder, mas não querem um chefe. Então você não pode simplesmente negligenciar. Você não pode simplesmente, e saiba, tem pessoas que não sabem quem da equipe está aqui ou não está. Está errado isso, você tem que saber. Tem que fazer gerenciamento de equipe, tá legal? Mas aí, se você olha aqui na sala e você vê, pô, lá, sei lá, vou dar um nome, Pedro. O Pedro falou que queria ganhar R$ 500 por mês. Ok. Pô, hoje tem uma apresentação com um imperial, vai ter o treinamento logo na sequência com o Wagner, e o cara não está na sala, você não vai dar bronca no cara, mas você vai ligar e falar, Pedro, tudo bem? Tudo. Cara, você falou para mim que você precisa ganhar R$ 500 por mês, não é mesmo? Sim. Você desistiu? Mas dá nos dedos mesmo, hein? Você desistiu? Aí o cara vai falar, não, não, não. Cara, como que você não está no treinamento hoje? Vai te ensinar maximizar esse número. Sabe, sua presença é importante, cara. Eu não desisti de você. Você vai desistir dos seus sonhos? Ele vai ficar meio até constrangido. Não, não. Então vai lá, entra que dá tempo ainda. Pronto, e entra. Mais um. Você está gerenciando a sua equipe. Vou te dar outro exemplo.
Apresentação presencial ou seminário, como nós teremos aqui em São Paulo agora no dia 8. Nós teremos em Manaus no dia 8. Teremos outros, tá? Eu acho que em Campo Grande, o Bruno sabe melhor do que eu, tá? Teremos vários aqui. Olha na sua cidade aí, eu vou falar uma coisa, você tem que estar presente, criatura. Não tem que dar desculpa. Eu não falei da intensidade de fazer o negócio acontecer. É lá que você tem que estar. É vendo as histórias de sucesso e aprendendo um pouco mais. E outra, se você quer desenvolver rede, e se você já tem por um direto, aí não tem jeito. Aí é obrigação. Porque as suas palavras podem até comover, mas são as suas atitudes que vão convencer. Então, pronto, essa é a frase do Instagram. Depois eu vou tirar o print assim, ó. E aí você vai colocar: as palavras comovem, mas as atitudes convencem. E você tem que estar num evento como esse. Você tem que participar. E aí as pessoas da sua equipe vão ver que você está lá. Eles vão também, você está liderando pelo exemplo. Então nós precisamos começar a fazer, proporcionar esse gerenciamento de equipe. Como que você gerencia a sua equipe? Com duas maneiras. Duas. E são só duas. É o medo de ganhar, desculpa, é o medo de perder ou a vontade de ganhar. Não tem outra. Não tem outra coisa. Quando você conhece as pessoas da sua equipe, por exemplo, o cara que fala: pô, eu tô aqui, cara, para ganhar a Land Rover que a empresa proporciona. Ok, vamos fazer aí uma meta de longo prazo, então, para isso, porque também não vai ser do dia para a noite. Então, você sabe que esse cara aqui está pela vontade de ganhar. Lembrando que muitas pessoas floreiam as coisas, viu, gente? Cuidado com isso. Aí é muito importante também a gente ter o poder, né, de persuasão e participar de treinamento. Por exemplo, eu às vezes estou em treinamento, Bruno, eu falo assim: beleza, qual é a sua meta? De verdade, qual é a sua meta? Aí tem um cara que: minha meta é uma Porsche. Aí, pô, que bonito, cara, mas essa é a sua meta? Ele: sim. É isso que você quer? Sim, eu vou conquistar. Eu falo: beleza, quanto custa? Sei lá, 400 pau. Show. Eu falo: criatura, se eu te der 400 mil reais agora, você compra a Porsche Cayenne agora? Aí o cara fala: ah, não, eu vou fazer outra coisa. Então não é sua meta. Você não precisa sair impressionando ninguém, sabe? Olha, eu tenho um carrão, nada disso. Sua meta é aquilo que é importante para você, para sua família. Lembra o exemplo que eu dei? Às vezes é mais importante você pegar seus filhos e levar para Disney e viver uma experiência extraordinária. Às vezes isso é importante para você. Essa é sua meta. É pagar um bom colégio para os seus filhos. É pagar um plano de saúde, é ajudar alguém. Essa é sua meta. Nada de querer impressionar os outros. Então pensa aquilo que é relevante para você. Então às vezes a gente pergunta: o que você quer? Quero dar uma floreada. Ok, tudo bem. Mas você vai descobrir quem está aqui pela vontade de ganhar ou pelo medo de perder. Infelizmente, o medo de perder, ele motiva mais do que a vontade de ganhar, tá bom? As pessoas se movem muito mais pelo medo do que pelo desejo. Ok? Como nós somos pessoas inteligentes, nós vamos transformar ameaças em oportunidades. Guarde isso, tá bom? Mês que vem, o treinamento vai ser sobre isso. Então, nós vamos transformar ameaças em oportunidades. Como? O medo não é uma ameaça? É. Nós vamos transformar isso em uma oportunidade. Tá bom, ó. Pode ser: ai, Wagner, eu preciso de qualquer jeito pagar o aluguel, senão eu vou ter que morar na minha sogra. Acho que não tem medo maior do que esse, né, morar na sogra. Então, nós vamos usar isso o tempo todo: morar na sogra. Desenha a sogra. Tem sogra aqui, eu tô falando da outra, não de você, tá bom? Sogra com 7 cabeças e não sei o quê. Desenha, você imagina você lá, cara, sem privacidade nenhuma, sem liberdade nenhuma. Vamos fazer acontecer? E a pessoa: vamos. Por quê? Porque ela tem medo de morar na sogra. Então nós temos que transformar isso numa oportunidade para o cara começar a fazer e descobrir que aqui ele pode viver uma vida extraordinária. Existe também a vontade de ganhar, ok? Mas sempre lembre disso. Se por alguma razão a criatura, ô Marisa, beijo, obrigado, viu? Por alguma razão a criatura ainda se estiver ausente de treinamentos ou não está contatando nem convidando, ela vai falar: você me falou que está com medo de morar na sua sogra, é isso? Você me falou que quer pagar seu aluguel, você desistiu? E mostra para a pessoa aí que aqui ela pode verdadeiramente mudar a vida, ok? Isso nas apresentações e nos treinamentos. A outra parte é o crescimento da equipe. O que você precisa saber? Você cadastrou 7, beleza? Vamos ensinar esse 7, fazer direitinho, tá ativo ali. Um beijo, Helena, que bom. Vamos fazer tudo isso. Ok, agora o que eu preciso? Ah, vai ter uma apresentação de negócios? Vai. Vai ter um seminário? Vai. Você chegar para esse 7 e começar a falar: ok, criatura, quantos convidados você tem? Você já aprendeu a convidar, você aprendeu a fazer a lista, você sabe a diferença entre contato e convite, você sabe tudo isso.
quantos convidados você tem para estar com a gente no seminário. Lembrando que ainda nós mostramos o plano e está indo convidado, tudo bem? Ou apresentação presencial. Estou falando especificamente do seminário. Beleza, Pedro? Ok? Dia 8 seminário. Quantos convidados você tem? E espere a resposta. Tá bom? Não fala nada. Você não pergunta, você não pode fazer. Lembra do Chris Gardner, perguntas fortalecedoras? Você não pode falar. E aí, você vai no treinamento? Ferrou. Quando você faz esse tipo de pergunta, o cara pode falar sim ou não. Não é isso? Então, você já perdeu o controle. Então, já parte do pressuposto que ele tem que ir. E ainda não pergunta assim, você tem convidado? Ferrou. Pergunta certa, pergunta direta, pergunta fechada, pergunta objetiva, pergunta fortalecedora. Oi, Pedro, tudo bem? Dia 8 é o seminário, quantos convidados você tem? Quantos convidados você vai levar? E espera a resposta. Se por alguma razão ele falar, não sei, não vai levar nenhum, volta para a pergunta, ué, você desistiu do seu sonho? Você quer ir morar com a sua sogra? E a pessoa chega e fala, não, 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 então tá bom, ainda dá tempo. Me ajuda, qual que é a sua dificuldade hoje? Com quem você já conversou? Com quem que eu posso te ajudar? E ajuda a pessoa. Aí sim a gente está fazendo marketing de relacionamento. Lembra? Extrair da pessoa o melhor potencial que ela tem e que muitas vezes ela nem sabe que tem. Isso é multinível. Seja bem-vindo. A Helena já tem 7. Parabéns, Helena. Show de bola. Isso é multinível. E aí você chega lá, aí suponhamos, outro exemplo aqui, porrada, tá bom? Era hora da porrada. Suponhamos que chega o dia do seminário, e aí você está lá, já viu o pessoal girafando, Bruno? Girafando e esticando o pescoço para ver se o da online chegou, né? Tô o tempo todo olhando para a porta, olhando para trás, girafando o tempo todo. O Pedro não vai. O Pedro não foi. Você fala, Wagner, isso acontece? Acontece, tá bom, gente? Infelizmente, pessoas desistem. É o mundo. O que que você vai fazer? Terminou o seminário, você liga, mas você liga, põe aquela música do Aqui e Agora. Vocês não sabem o que é isso, né, gente? Era a minha época. Música de plantão de terror, de que morreu gente, de caiu bomba nuclear no Vaticano, seja lá o que for. Pedro, o que que aconteceu? E espera. Isso aqui também é coisa de velho, viu, gente? Antigamente a gente ligava assim. Pedro, o que que aconteceu? E o Pedro vai ficar todo constrangido. Por que vai? Cara, você falou que estaria aqui na reunião e não veio, aconteceu alguma coisa? Deixa ele entender a gravidade da ausência dele. E aí, já vou te avisando, ele vai te dar uma desculpa. Pô, Wagner, apareceu gente de surpresa aqui na minha casa. Cara, você não tem ideia. Eu ia sair, foram os 3 pneus da minha moto. Ele vai falar qualquer coisa, tá legal, gente? Aí você fala assim, Pedro, é o seguinte, dia tal, nós estaremos juntos também na franquia, na sede, não sei o quê. E eu tenho uma coisa muito importante para te falar, Pedro. Muito importante mesmo. Nós marcamos lá às 14. Você consegue chegar às 13h45? O que eu tenho para te falar é muito importante. Ele vai falar, o que que foi? Eu só posso falar isso pessoalmente. Você pode chegar lá? Eu falei, tá bom. E o Pedro chega lá. Sabe o que você vai fazer? Ó, técnica de milhões, tá bom? E o Pedro fala, o que que foi, cara? Você dá um abraço no Pedro. Um abraço, de verdade. Um abraço. Cadê? Um abraço. E vai falar assim, sua presença é muito importante. Eu não gosto quando estou lá e você falta. Fiquei triste que você não foi. Eu quero que você saiba que sua presença me faz feliz. Tá bom? Eu precisava falar isso dos seus olhos. A gente vai junto realizar seus sonhos. Esse cara nunca mais falta em evento. Acredita em mim. Você ganhou o cara. Você ganhou e ele vai ficar até constrangido de faltar no próximo. E além disso, tem outra parte aí, né? Ele aprendeu o que fazer com os online dele também. Então, nós vimos aqui, gente, nós vimos, assim, algumas coisas importantes, né? Para você que acabou de começar, o que você deve fazer, para você que já está aqui, mas não tem nenhum convidado, para você que está aí já tem convidado. E aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo. E agora? O que você vai fazer? Está tudo à sua disposição. Sabe quando a gente vai no restaurante e o cara dá o cardápio ali para a gente, tem várias opções, e você tem que escolher. Não é isso, Raquel? E aí, quando tá marido e mulher, fala, o que você quer? Qualquer coisa. Ah, escolhe você, meu amor. Aqui não tem qualquer coisa. A pergunta é a seguinte, Rodrigo. E agora? O que que você vai fazer? Se você continuar a fazer o que sempre fez, quero que você saiba, você vai ter cada vez menos. Bom, eu sei que te ensinaram que se continuar a fazer o que sempre fez, vai ter o que sempre teve. Isso não é verdade. Vai ter cada vez menos. Agora, se você agora tiver uma atitude mental positiva, entender que os recursos que você tem são suficientes para começar, se você agora entender que se você entrar em ação, coisas maravilhosas vão acontecer. Se você entender que quando você tem um porquê, a vida te mostra um como.
Se você entender que você é herdeiro e vai vibrar coisas positivas para conquistar as infinitas possibilidades do universo, eu sugiro, comece a fazer agora. Porque agora é o que nós temos. Hoje, gente, de verdade, assim, é o primeiro dia do resto das nossas vidas. É hoje. E esse dia tem que ser extraordinário. Você começa a fazer agora. Você vai ver como as coisas surgem, como as coisas acontecem. E como recado aqui, eu estou chegando aqui, eu tenho só 7 minutos, falo pra caramba. Eu sei que quando eu falo assim, Bruno, eu tenho só 7 minutos, a gente fala, glória a Deus, não aguento mais esse cara falando. Ou alguns falam, alguma coisa assim. Mas em 7 minutos eu quero falar assim duas coisas de extrema importância. Duas. O Bruno anunciou que nós abrimos a Europa, iniciando por Portugal. Você fala assim, oi Adriano, primeiro de muitos, isso aí. Começou em Portugal. Eu tenho certeza que você conhece alguém em Portugal. E você fala, não, Wagner, eu não conheço. Tá bom, mas você conhece alguém que conhece alguém. E aí você vai conhecer esse alguém. Simples assim. Quando você procura de verdade, quando você tem assim, um objetivo em mente, as coisas acontecem. Não tenha dúvida disso. Aquilo que, eu sei que é manjado isso, né? Parece clichê, mas é uma realidade. Se você começar a pensar em um determinado carro, sei lá que carro você vai pensar, um T-Cross, vai pensar no Mitsubishi, no Eclipse, não sei. Você fica pensando nesse carro, você vai ver esse carro na rua. Você fala, mas por que eles surgiram? Não, o som tá baixo? Tá baixo, Bruno, meu som? Para saber aqui, égua. Deixa eu ver. Tá baixo, gente? Eu não sei ou não aqui. Não? Tá bom? Obrigado, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Eita, então quem escreveu aí precisa aumentar. Tá normal. Obrigado, obrigado, velho. Então, quando você coloca coisa assim, você vai ver. Aí você fala, ué, mas surgiram mais desse carro que eu fiquei procurando? Não, eles sempre existiram. Só que você não estava focado naquilo. Você estava simplesmente caminhando. Mas agora você está com um propósito, objetivo, único, específico para você, você vai ver desse carro. Então, eu tenho certeza que se você olhar aí seu WhatsApp, você vai começar a pensar em pessoas que conhecem alguém que está lá em Portugal. E é hora de fazer esse cadastro, o pré-cadastro. É hora de contatar essa pessoa. É hora de você começar a entrar em ação. Porque o Bruno falou aqui que tem alguns anos de empresa. Ele não chegou onde chegou pelo tempo. Acredita nisso, gente. Não chegou onde chegou pelo tempo. Alguns podem chegar pelo tempo, porque os pontos vão acumulando, uma hora você vai chegar. Ele chegou porque fez o que deveria fazer. E o know-how que ele tem hoje, ele te ensina a você chegar onde ele chegou hoje com menos tempo do que ele levou. Acredita nisso. Ele tem habilidade. Se ele demorou aí, sei lá, 30 meses para bater imperial, ele pode te ensinar a bater em 24 meses. Eu tenho certeza disso. Ele consegue. Porque hoje ele tem a experiência necessária, ele tem o know-how. Só que quando a gente vai para um país novo, duas coisas mágicas acontecem. Primeiro, está chegando lá, os europeus são apaixonados por ozônio. Eu morei lá em Portugal, eu sei como funciona. Falo de todos os brasileiros, eles amam, que a gente vai chegar chegando lá. Muitas pessoas vão querer. Aí você vai ver os portugueses, não é só brasileiro, viu, gente? São os portugueses que sabem do poder dos nossos produtos e da excelência da Atlântica Natural, também vão querer cadastrar. Você vai ver sua rede fazer assim. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm aquela crença. Eu tenho que chegar no começo. O que eles não sabem é que sempre é o começo. Hoje é o começo para alguns, não, simples assim, tá? Mas eles têm aquela crença. Então vamos lá e vamos fazer esse arregaço lá em Portugal. E aí vem a segunda coisa. Isso aumenta a visibilidade aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Pelo simples fato de nós estarmos abrindo lá em Portugal, muitas pessoas daqui vão falar: caramba, a Atlântica está abrindo lá em Portugal, lá na Europa. Deixa eu dar uma olhada aqui. E começa a fazer as coisas aqui também. A Maria Auxiliadora, a gente tem vários grupos, parabéns por isso. E aí ela se cadastra aqui também. Então aumenta a sua rede aqui também. O que precisa para isso? Precisa começar a postar mais coisas e marcar a Atlântica. Ela precisa aparecer muitas vezes no Insta, no TikTok, no Face, seja lá onde for. Você, que é um profissional disso, você precisa fazer o seu marketing. Então, tira aquela foto ali que você posta sem camisa, com uma lata de Itaipava na mão, isso é para piorar a situação. Tira isso aí, vamos nos profissionalizar. A pessoa tem que olhar e falar, é isso que eu quero para minha vida. E comece a marcar, sabe, alguma coisa, marca um profissionalismo, a empresa disponibiliza lá o banner, já sem cadastro em Portugal, faz tudo isso. E marca os grupos, põe hashtag quando você vai lá no Reels, põe as hashtags, se você está no Face, entra nos grupos, brasileiros em Portugal, marketing e relacionamento em Portugal, multinível em Portugal, ou Lisboa, ou Europa, comece a marcar, você vai ver que sempre acontece alguma coisa e vai maximizar, vai potencializar o seu resultado aqui. Essa é a primeira coisa. E a segunda, vou ligar só para dar uma olhada aqui, a segunda é a nossa convenção, que vai ser dia 15 de novembro.
Então, você de São Paulo, não responda para mim, tá bom? Você já comprou o seu ingresso para estar na convenção? Não responda para mim, tá bom? Responda para você. Você que é de fora de São Paulo, eu pergunto, você já comprou o seu ingresso e já foi ver as passagens aéreas de hotel? Porque o que acontece? Depois é nunca esperar, é declarar ausência. Aí, parabéns, Marlon. É isso aí. Show, Elvis. Ô, Elvis, tá aqui. Beijo, meu irmão. Obrigado pelo áudio, viu, Elvis? É especial, meu irmão. Sabe que eu te amo, cara. Então, assim, a pessoa tem que se antecipar. Tem que chegar e falar, eu vou fazer acontecer. Não é uma possibilidade. É a convenção, e o Juliano falou, né? É a última. Aí quem está aqui pela primeira vez vai falar, o quê? Vai ser a última? Sim, a última nacional. Porque o próximo ano já vai ser internacional. A gente não sabe nem onde vai ser, tá bom? Mas você tem que estar presente. Você tem que ver os treinamentos ali, quem vai estar no palco palestrando, você sendo aplaudido. E digo mais, hein? Você acabou de entrar. Aqui o Marlon. Marlon, parabéns, cara. Parabéns. Que puta exemplo você está dando. Parabéns, irmão. Depois quero estar contigo, tá bom? Acabou de entrar. Você fala assim, Wagner, mas é em novembro. Dá tempo de você ser reconhecido como diamante ali. O Bruno falaria que dá até mais do que isso, tá legal? Dá mesmo. Aí, ó. A Helene em um mês já é ouro. Imagina onde você pode chegar. Imagina você sendo aplaudido ali pela sua equipe, pessoas que têm a vida transformada porque você não desistiu delas, porque você insistiu. É isso aí. O 1, 2, 3 já comprou. Parabéns, 1, 2, 3. Então, fala o seguinte, ó. Não é uma possibilidade, não é assim, uma opção. Você tem que estar presente. Você quer fazer desse negócio? Lembra que o verbo que eu usei no começo foi fazer? Você quer fazer esse negócio com profissionalismo? Quer fazer? Você tem que estar nessa convenção. Então, vai lá. Parabéns, Simone. Fala com seu diamante, fala com seu elite, duplo, triplo, seu imperial, seja lá o que for. E a última coisa, e aí de verdade, é sabedoria. Bom, gente? Sabedoria mesmo. Com toda humildade, eu falo isso para você. Sabedoria. As pessoas que vão fazer você graduar ao fim que você quer ainda não entraram. E eu não estou menosprezando as pessoas da sua equipe, não é isso. O que eu estou falando é que as pessoas que têm, você já tem. E as pessoas que têm, te deram o que já você tem hoje, a qualificação que você tem hoje. Então, isso é que tem. As que vão entrar, é as que vão fazer você viver a vida extraordinária. Então, esse momento da convenção é o momento de você se antecipar. Que eu faria? Tá bom, se eu fosse desenvolver um multinível, eu estou na parte de treinamento, se eu fosse desenvolver, acabei de entrar, eu já compraria 10 ingressos. 10 ingressos, de verdade. Aí você fala, Wagner, mas você está investindo no seu negócio. Bom, eu não estou falando que você dá, para vender também, ok? Você está investindo no seu negócio, você vai pontuar, vai estar lá. E aí, 10 pessoas. Com o tempo, 10 você vende em um mês, tranquilo. Segundo mês, você compra mais 10 e faz esses 10 venderem 10. Por quê? Porque se tiver, guarde aí vem a sabedoria. Se tiver 100 pessoas, 100 da sua equipe na convenção, em julho de 2026 você é imperial. Simples assim. Então, e eu digo mais, se você comprar 100 ingressos, se você comprar 100 ingressos, e em julho do ano que vem você não se tornar imperial, eu devolvo o seu dinheiro. É um compromisso que a gente tem aqui, está gravada a reunião. Porque é certeza que 100 pessoas da sua equipe ali, o que eles vão ver, o que eles vão viver, vai te levar para o último padrão. Então, de verdade, gente, espero que eu possa, de uma forma ou de outra, ter contribuído, espero que tenha agregado valor. Isso é igual a historinha lá da Estrela do Mar, né, do cara, o Bruno gosta dessa história, o cara andando lá na praia e a onda trazia a Estrela do Mar, né, trazia um monte de Estrela do Mar, a onda, a maré. E aí vinha o sol e matava todas as estrelas. Todas as estrelas morriam. E aí, no dia seguinte, na noite seguinte, a onda trazia mais milhares de estrelas morriam. E é natural, não é isso? É da natureza. A onda traz, fica lá, o sol vem, elas morrem. E um dia estava andando um paulistano, sou paulistano, né? Eu sei que a gente não é caído, a gente não entende nada. O paulistano estava andando na praia lá e viu um monte, logo cedo, um monte de estrelas do mar. E o sol estava um pouco começando a ficar forte. E o cara falou: Meu Deus, eu tenho que ajudar elas. E ele pegou uma estrela e jogou na água. Deu mais um passo, pegou outra estrela e jogou na água. E tinha um caiçara lá. Caissara estava vendo que esse paulistano é muito burro mesmo. Né? Olha o que ele está fazendo. Fica adiante. Pegar uma estrela e jogar, outra estrela e jogar, mais uma. De noite, a maré vai trazer mais milhares de estrelas e o ciclo continua. Então, o que ele está fazendo não é nada. E o Caissara foi lá e falou, Paulista, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa, criatura. Você está perdendo seu tempo. Você está fazendo bobagem. À noite, ó, a maré vai trazer mais milhares de estrelas e elas vão morrer. Aqui é normal. Já daqui a 30 anos sempre acontece isso. O que você está fazendo não faz diferença nenhuma.
E aí o cara lá, o paulista, deu mais um passo, pegou uma estrela e jogou no mar. E ele falou assim: para essa estrela, eu fiz a diferença. Eu quero que você saiba que às vezes a sua atitude pode parecer, no primeiro momento, que não impacta, mas não tenha dúvida de uma coisa: não desista, faça o que deve ser feito. E para muitas pessoas, a sua vida faz diferença. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado. Valeu, Brunão. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui com vocês. E a gente se vê aí nos seminários e nas convenções.